Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje teremos uma aula de geometria plana, onde falaremos sobre um tema bem especial, que é congruência de triângulos. Você se lembra o que é congruência de triângulos? E como identificar se eles são congruentes? Quais são os casos, né, que nos ajudam a identificar padrões que são essenciais para que você perceba se são ou não congruentes? Vamos descobrir juntos? Temos então nosso tema de aula, triângulos congruentes. Vamos então aqui dar início. Deixa eu só passar aqui. Então vamos imaginar a seguinte situação problema para que vocês possam refletir um pouco da importância do tema, né? Quando você pensa sobre a tarefa que está descrita aqui, né? Uma professora de dois estudantes, ela deixou uma tarefa que era a construção de um triângulo, né? E ela pede para que eles façam um triângulo equilátero, né? Não sei se vocês se recordam, o triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais. Então ela fornece a medida do lado, né? A medida L, aqui descrita, né? Como José e João poderiam responder esse problema? Como que eles poderiam fazer esse triângulo equilátero? Vamos ver então as respostas que eles deram? Então, vamos, primeiro aqui a medida L, né, que foi fornecida. Agora vejamos as respostas, né? E aí surge uma pergunta aqui bem interessante para todos nós, né? Então, aqui, essa é a resposta de um estudante, aqui é a resposta do outro estudante. O que que vocês percebem? Ambos usaram a medida L aqui na lateral, né? Eles são equiláteros, né? Mas as duas respostas estão corretas? O que que vocês acham? Aqui a gente tem um triângulo, né, que ele já não está aqui com a base, né, do triângulo na horizontal, né? Aqui também não está a base aqui está, né? Aqui sim. A posição é diferente, mas eles são triângulos que foram feitos com as mesmas medidas nas laterais, são dois triângulos equiláteros, né? Então, qual resposta estará correta, né? Então, aqui a gente tem, na verdade, né, que os dois estudantes responderam adequadamente. Por que que eles responderam adequadamente? Porque ambos estudantes fizeram triângulos com a medida solicitada e, na verdade, esses triângulos são o que a gente chama de triângulos congruentes. Ou seja, eles têm as medidas correspondentes também congruentes, né? Então, quando você olha aqui a medida entre cada lateral e você compara aqui com as laterais, são as mesmas. Se você fizer a comparação também das medições dos seus ângulos, vocês vão ver que os ângulos são os mesmos. Perdão, aqui deixa eu só apagar o que riscou. Então, na verdade, está caracterizado, né, que eles são congruentes, porque eles têm medidas de lados correspondentes, né, iguais, e também de ângulos correspondentes iguais. Então, na verdade, a gente não teria problema, né, que os dois triângulos estivessem em posições distintas, que eles, na verdade, não necessitam estar nas mesmas posições para serem congruentes. É o que a gente chama de das transformações rígidas, né? Que é quando elas mudam de posição a imagem, a figura geométrica, sem mudar suas medidas. Então, não tem problema. Então, a gente tem aqui agora a definição de congruência para reforçar para vocês. Quando a gente pensa em congruência, né, realmente os ângulos internos correspondentes também são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Deixa eu só apagar aqui. E a gente tem também essa outra informação, né, que os lados correspondentes, os lados correspondentes também, né, serão congruentes. Aqui só um ajuste aqui breve, deixa eu apagar aqui que ficou riscado. Então, ó, o ponto 1, né, os ângulos internos correspondentes que são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. E o ponto 2, que os lados correspondentes são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, essa é a definição de dois triângulos. Eles não precisam estar na mesma posição, eles podem estar trasladados, eles podem ter sido, né, girados ou mudaram suas posições, mas conservaram suas medidas, né, dos seus lados e dos seus ângulos. Então, a gente tem aqui o desenho que mostra, né, os ângulos correspondentes. Então, você olha aqui o ângulo A correspondente ao ângulo D, depois você tem aqui o ângulo C, né, que é
correspondente aqui ao ângulo F, e você tem aqui o B, que é correspondente aqui ao ângulo E, e tem os lados correspondentes também, eles estão aqui marcados, né, de uma maneira para você perceber aqui o lado AB, né, ele é correspondente ao lado DE, aí você tem aqui o lado AC, ele é correspondente ao lado DF, e você tem aqui, por fim, o lado BC, que é correspondente ao lado EF, ok? São lados correspondentes. Aqui está bem elementar para você ver a correspondência, eles estão nas mesmas posições. Mas você não precisaria ter essa mesma posição se você trasladou, ou seja, você girou, mudou a posição de um dos triângulos de uma maneira que você conservou suas medidas, que seria uma transformação rígida, você não teria problema, ele continuaria, né, sendo também congruente, se ele tem os lados correspondentes e os ângulos correspondentes congruentes. E aí a gente tem aqui, só uma observação antes de mudar, né? A gente tem então três lados em cada triângulo, tem três ângulos também em cada triângulo, então se eu quisesse medir para verificar a congruência, fazendo todas as medições, eu teria que medir três lados de cada lado, três ângulos em cada triângulo também, comparar os correspondentes para ver que deram a mesma medida. Eu teria que verificar 6 informações em cada triângulo, no total 12 informações. Seriam muitas informações. Então, quando a gente tem aqui os casos específicos, né, de verificação de congruência entre triângulos, você consegue fazer isso de uma maneira resumida com menos informações, que é o que a gente vai ver agora. Então, os casos de congruências, a gente vai ver aqui o primeiro caso, que é o caso ângulo, lado, ângulo. Então, quando eu tenho lá o caso ângulo, lado, ângulo, né? Os dois triângulos, eles serão congruentes, né? Se eles têm ordenadamente, né, congruentes dois ângulos e o lado compreendido entre eles. Quando aqui fala ordenadamente, porque existe uma ordem que é importante, né? Então, você tem aqui, por exemplo, o ângulo A, o lado AC, depois o ângulo C. Nessa ordem, ângulo, lado, ângulo. Depois você tem aqui o ângulo F, lado DF e o ângulo D. Ordenadamente seria aqui ângulo, lado, ângulo, né? E aí você compara os correspondentes. Observem que nesse caso, né, eles não estão na mesma posição, eles estão trasladados um em relação ao outro, né? Eles sofreram uma transformação geométrica rígida porque eles mudaram de posição, mas conservando as suas medidas, eles não precisam estar nas mesmas posições. Observe que os ângulos correspondentes, né, que marcados, né, numa cor especial, verde e rosa, vocês observam que eles estão, né, é, em posições distintas em relação um ao outro, né? Mas são as mesmas medidas, é como se você só tivesse girado ao contrário, né? O triângulo. Então, você tem aqui a importância da ordem, né? Ângulo, lado, ângulo, tá? Encontrou esse padrão, comparou? Não precisa ver várias medidas, né? Todas as medidas. Você pode só ver essas três, isso já garantiria que esses dois triângulos são congruentes. As demais medidas também serão correspondentes, serão iguais, mas eu não preciso verificar porque encontrando ângulo, lado, ângulo é o suficiente. Vamos ver outro padrão, né? Que seria aqui lado, ângulo, lado. Então aqui, observem, né? A gente está trabalhando aqui com lado, vejam aqui lado, depois tem um ângulo entre eles e aqui o outro lado, né? Então, aqui o lado AB, depois o ângulo A, depois o que está entre eles, depois o lado AC. Aí você tem também aqui a mesma coisa. Você tem aqui o lado DE, você tem o ângulo D e depois você tem o lado DF. Ângulo, lado, ângulo, lado, né? São dois lados e um ângulo entre eles. Diferente do outro, que eram dois ângulos e um lado entre eles, tá? Outro padrão que verificado também aqui, observem ordenadamente, né? Quer dizer que tem essa ordem respeitada, lado, ângulo, lado. O ângulo está entre os dois lados, que eu estou verificando que são correspondentes, que são congruentes. Depois a gente tem, então, encontrou esse padrão, né? Não precisa se preocupar em verificar as demais medições de ângulos e lados, ok?
E a gente tem aqui, mais uma vez, os ângulos estão trasladados, eles estão, né, em posições diferentes, mas eles têm as suas posições, suas medidas conservadas. Então, isso é muito importante você sempre ter isso em mente, de que não precisa estar na mesma posição para que ele seja congruente, porque às vezes você olha dois triângulos em posições diferentes, visualmente você pode talvez ficar na dúvida, né, se ele realmente é congruente ou não, mas o que vai me dar garantia é a verificação de algumas medidas. Se eu verifico medidas que estão dentro dos casos, né, que me ajudam a verificar a congruência de triângulos, eu não preciso medir todos os ângulos e todos os lados. Aqui identificamos o padrão lado, ângulo, lado. Padrão lado, 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 então só a medição dos três lados, também aqui ordenadamente, né? Então aqui os três lados você olha se eles, os lados correspondentes, né, são iguais ou congruentes, melhor dizendo, né? A gente, em geral, a gente às vezes usa, né, a palavra igual para só para facilitar, mas na verdade, quando você fala de medições de lados ou medições de triângulos, a gente usa o termo congruente, porque na verdade eles têm as mesmas medidas, mas eles não são iguais porque são conjuntos de pontos distintos. Então você não usaria o termo igual quando você termina formalizando mesmo a informação de uma maneira rigorosa, né? Mas se você está só verificando rapidamente, aí, às vezes eu uso o termo, né? Igual, é normal para você só garantir a mesma medida, né? Essa ideia da mesma medida, tá bom? Então, aqui o lado AC e o lado DF são correspondentes, são iguais, o lado AB e o lado DE, e por fim o lado BC e o lado é EF, tá? São iguais, são correspondentes, são, perdão, congruentes, né? Então, tem a mesma medida. O fato de ter a mesma medida, a gente costuma usar no dia a dia, talvez assim, tudo que tem a mesma medida a gente fala que é igual, mas quando se trata da geometria, porque são duas figuras distintas, com conjuntos de pontos distintos, então a gente não usa mais a palavra igual, senão a palavra congruente, tá bom? Agora a gente tem o caso lá do ângulo lado, né? Esse caso, né, ele não é um dos mais comentados, a gente geralmente tem muitos textos que trazem os três primeiros casos, que são os casos mais comentados, mas ele é um caso bem interessante e importante também, lado, ângulo e ângulo oposto. Então, se você identificou, né, um lado que está vendo aqui, ó, o lado AC, aí você identificou o ângulo C e o ângulo oposto ao lado identificado, que era aqui o AC, o ângulo oposto é o ângulo B, tá? Então, a gente tem aqui a mesma coisa, né? O lado DF, né? O ângulo que está adjacente a ele, que é o ângulo F, e o ângulo oposto, né? Que seria o ângulo E. Lado, ângulo e ângulo oposto, né? Se você tem também nessa ordem, né? Ordenadamente, eles são congruentes, né? Você compara esses lados correspondentes e ângulos correspondentes, lado, ângulo e ângulo oposto. Verificou, isso nos garante também a congruência, tá? É muito importante conhecer todos os casos, esse outro caso também vai ajudar. Muitas vezes você consegue, né, resolver os problemas usando os três casos iniciais que nós já havíamos falado, mas esse é um caso adicional também que vale a pena conhecer, vale a pena também verificar com alguns números, fazer aí as comparações que vocês vão perceber. E é possível que você possa até identificar, né, padrões, mais de um padrão no mesmo triângulo, né? Se você não tem problema, porque na verdade é uma forma de checagem, né? Então, identificando um desses casos que a gente acabou de falar, você vai garantir que os dois triângulos são congruentes, ok? Então, ótimos estudos a todos e até a próxima.